Hugo, é um prazer ter você aqui para conversar conosco. E olha, estou com saudade sua, viu, Hugo? Ah, eu também, prazer é todo meu. Sempre muito bom falar com você, sempre. Olha, eu queria para a gente começar que você se apresentasse. Bom, sou Hugo Lagares, sou gerente regional de vendas da Visual Turismo. Estou na Visual Turismo há 2 anos e meio praticamente. Hoje eu cuido dos mercados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, sou responsável por esses mercados e nesses mercados tem os gerentes alocados em cada capital. E onde que você está agora? Eu na minha casa, nesse momento. Como eu estou desde o dia 20 de março, na minha sala aqui, No seu home office. no meu home office, exatamente. Em Belo Tomando um suco verde aqui diário aqui. Tá certo, tá certo. E em BH, Hugo? É isso, estou em BH, estou em BH. Hugo, me conta, como que está a sua rotina de trabalho nesses cento e poucos dias, né, de isolamento social, trabalhando em home office? O que que você tem feito como Bom, eu falo assim que pessoal e profissional? fala que a nossa rotina, né, no home office, eu acredito que para a maioria das pessoas, a gente tem trabalhado muito mais. Assim, eu falo que é muito em o dia. A gente não tem aqueles horários pré-definidos. Às vezes, quando você está no escritório, você sai, almoça, vê pessoas, conversa, relaxa. À tarde, toma um café, né? Sai para visitar um cliente. Então, dá uma quebrada na sua rotina ali do dia a dia, né? Assim, hoje a gente tem... Eu tenho reunião todos os dias, 9 horas da manhã, com a diretoria da Visual e alguns gerentes diretos que respondem, né, para o Cleiton. Então, todos os dias a gente tem essa reunião 9 horas. Às vezes ela dura até 9h30, às vezes até 10, às vezes até 10h30, depende do dia, né? Provavelmente depois que acaba essa reunião, quase sempre tem alguma outra. A gente está trocando o sistema da Visual Turismo, né? Então, o sistema entra no ar, sistema novo, dia 1º de agosto. Então, desde o início, teve reuniões para ver processos, né, alinhamento do projeto do sistema. Agora a gente começou a entrar na parte de treinamento do sistema. Então, a gente participa também, né? Tem as nossas turmas das nossas equipes. Então, eu vou correndo assim a manhã toda. Amanhã voa muito rápido. Almoço. Quando eu estou mais tranquilo, eu faço alguma coisa em casa mesmo. Então, foi, né, uma coisa que eu aprendi muito nessa quarentena, foi fazer comida realmente. Sempre gostei, mas eu nunca tentei, né? Nunca tive esse tempo. Literalmente, você nunca tinha colocado a mão na massa, né? Não. Assim, então, agora, quando eu tô com animado, assim, eu falo, ó, vou fazer algo hoje legal. Aí eu faço aí, gasto aí 1 hora de almoço, 1 hora e pouco, e faço alguma coisa legal mesmo para almoçar. Mas aí pego o prato, sento no computador novamente e volto. Comendo e ligado no computador aqui. Parte da tarde também a gente tem algumas reuniões, e o tempo voa, assim. Então, tem dia que eu saio do computador 8 horas da noite, tem 9 horas da noite estou no computador, aí acaba que você termina uma coisa de trabalho, fica vendo alguma coisa pessoal, e o dia acabou. Então, tá se voando bastante os dias, muito mesmo. Aí, quando eu estou com tempo à noite também, eu faço alguma coisa para comer, sento para ver um filme, ou eu vou estudar, tenho estudado bastante algumas coisas, então, às vezes, no computador mesmo estudo, ou eu pego o tablet ali, deito no sofá e estudo um pouco. Então, a minha rotina tem sido essa. Assim, de hobby é mais estudar, ver alguma série, um filme. Dia de semana, praticamente, não tem saído, né, à noite. Assim, não tem... Sai para ir no mercado, alguma coisa ou outra, mas, geralmente, dia de semana não tem feito nada. Assim, só final de semana mesmo que eu tenho feito algumas coisas. Mas dia de semana tem sido Você bem em casa. está consciente, né, de que nesse momento a gente tem que ficar mesmo em casa para cortar essa pandemia, né, Hugo? Tem que ficar e o problema, assim, igual hoje eu tive dentista na hora do almoço, então eu fui correndo lá e a cidade está lotada. Eu peguei um trânsito para ir no dentista que, teoricamente, falei, vou gastar 20 minutos, né? Gastei quase 40 com o trânsito, né? Mas a cidade está cheia, mas é aquele dilema, né, Claudia? Acho que muitas pessoas estão nesse dilema. Assim, a gente tem que ficar em casa, tem que se cuidar, ao Mas tem mesmo que trabalhar, né? muitas pessoas não aguentam mais, muitas pessoas querem trabalhar,
Sim. Acho que cada um tem seu pensamento, né, sobre isso. E eu falo assim, tem que entender o lado de cada um e respeitar, né? Tem algumas pessoas que defendem a questão da economia, né, que a cidade tem que se abrir para girar, outras pessoas defendem o lado da saúde. Então, vai essa discussão diária aí, né, eterna. E que pelo menos essas pessoas saiam de máscara, né? Porque... Exatamente, pelo menos saiam de máscara. Inclusive porque agora em BH, acho que desde ontem, né, ou antes de ontem, está multando em R$100, né? Ah, é? Tá sem máscara? Na rua, BH começou a multar, então R$100 aí para quem está de máscara. Mas eu tenho visto, as pessoas pelo menos estão usando bastante máscara, isso que eu tenho visto que sim. Que bom, que bom. Bom, eu estou vendo que você está a 1000, né? Porque a gente tem publicado, inclusive na Travel 3, que os destinos, os hotéis no Brasil já estão anunciando as reaberturas, os novos protocolos de saúde, de segurança. E dentro desse momento de retomada do turismo visual, ela tem se preparado desde sempre. Vocês estão fazendo treinamentos, webinars, e vocês anunciaram recentemente, a Visual anunciou recentemente os novos protocolos e um selo de segurança para a retomada das viagens. E aí, o que você fala? Antes da gente começar a falar de reabertura dos hotéis e dos destinos, eu queria, Hugo, que você explicasse para a gente como que é esse selo de segurança e em que ele se baseia. A gente tomou bastante cuidado com essa questão dos selos, né? Dos treinamentos em si, né? Falar um pouco da questão dos treinamentos, a gente começou a fazer bastante treinamento de produtos, né? No início, fizemos, acho que, de quase tudo possível de produtos e todas as linhas diferentes de produtos, Brasil, internacional, enfim. E a gente começou agora a fazer alguns treinamentos, a gente diminuiu o número de treinamentos, então fazendo alguns treinamentos voltados para outros tópicos, né? Por exemplo? Então, a questão da segurança, a gente fez ontem um webinar sobre turismo LGBT, que foi muito legal. Ontem, 14. Foi um sucesso, eu tive que sair da sala para o pessoal entrar, para a gente já entrar, porque não cabia mais pessoas. A gente vai fazer o segundo, então foi muito legal. A questão de segurança, a gente está realmente reunindo informações, inclusive hoje a gente fez um post bem legal no Instagram, falando dos países que já estão abertos para brasileiros. A gente tem divulgado nas nossas comunicações os selos, né, que é o selo de biossegurança dos hotéis, então a gente coloca um selinho nos nossos produtos, né, na nossa divulgação, para o agente de viagens ver que aquele hotel já tem o selinho dos certificados, né, inúmeros certificados que tem. E a gente também está colocando o selo de Safe Clean do WTTC, né, que alguns países, algumas cidades já estão conquistando esse selo, e a gente está colocando ele nas divulgações. Então, a gente está colocando esse material para o agente de viagem, para o cliente final saber os países, né, que já estão certificados, os hotéis, enfim, é um trabalho, acho que é diário isso aí, né, todo dia entra coisa nova, entra produto novo. Hoje a gente divulgou a questão do selo e dos países abertos para brasileiros, tem muita gente que realmente quer viajar e não sabe para onde ir, né, onde está aberto para brasileiro. Então, por exemplo, México está aberto, no Caribe está muita coisa aberta, né? México, República Dominicana, Santa Lúcia, Turks e Caicos, na Europa, por exemplo, Turquia e Ucrânia estão com selo lá, né, de Safe Travels. Croácia está aberto, o Egito também está com esse selo, Dubai também, né, anunciou a abertura para o brasileiro, então tem muita coisa para começar a viajar assim. E é claro, pensando nessa questão da segurança, porque vai ser diferente agora, né, Claudinho? Eu acho que vai... Igual, por exemplo, a gente estava lendo de Dubai, você tem que ter o teste assinado por um médico em até 96 horas de validade. Então, você tem que fazer o teste e viajar, né, do Covid. Certo. Mas Desculpa. Pode falar. A Emirates não está fazendo um teste no embarque, ou não? Na verdade, assim, eles falam que a pessoa tem que ter o teste, tá? Se ela não tiver o teste... o teste de PCR, tá? Que é o PCR que fala se a pessoa está no momento com Covid, né? Certo. É o testado médico, tá? Se ele chegar lá sem, ele vai se submeter a um teste lá. Mas a gente não sabe ainda se esse teste vai ser gratuito, se vai ser pago, isso eles não divulgaram muito. Então,
É melhor sair daqui com o atestado. Sair daqui com o resultado, né? E aí, além de preencher um formulário, né, completo, falando da sua saúde, onde esteve, etc., eles têm um aplicativo ainda que você tem que baixar, um aplicativo do Covid de Dubai, lá falando da segurança, os protocolos, enfim. Então, Dubai eu vi assim, que saiu bem na frente com essa questão da segurança, dos protocolos, divulgando isso. Mas cada país vai ter a sua regra, né, eu acredito, né? Mas eu acho que esse certificado aí, né, esse teste de Covid aí vai ter que ser global mesmo. Acho que não vai ter como viajar sem, né? Então, é isso que a gente está... Hoje a gente tem uma reunião sobre isso, de começar a informar mais passageiros, igual a vacina de febre amarela, né? Que é uma parte hoje, a gente sempre fala para todo mundo ter. Vai ter que ter o teste de Covid, né? E apresentar. Até que tenha a vacina. Isso é bom porque é uma segurança para todos, né, Hugo? Claro, com certeza. Acho que fica mais tranquilo. E Hugo, a Visual Turismo, ela está sentindo o que as pesquisas estão dizendo, que o recomeço das viagens vai se dar primeiro de maneira regional, depois nacional e internacional. Como é que vocês estão vendo essa retomada? Sim, a gente está totalmente dentro do que tem falado. As viagens regionais realmente têm muito mais procura. A gente começou a iniciar uma venda em junho interessante. Em julho a gente está já bem melhor de venda, dentro das nossas perspectivas mesmo que a gente imaginou. E a procura é realmente, primeiro, viagem regional, interior de São Paulo principalmente. Acho que tem muito hotel fazenda por ali, muito hotel legal, muita pousada legal. Então o paulista está viajando bastante. O mineiro tem descoberto coisas novas, né? O carioca também. Eu acho que todo mundo tem descoberto coisas novas perto de casa. E aí as viagens mais próximas um pouco, a gente tem sentido muito procura por sul. Gramado a gente tem vendido bastante, mas Gramado não abre e fecha, né? Uma semana está aberta, uma semana... E tem a questão das mudanças das bandeiras, mas Gramado sim está tendo uma procura legal para o segundo semestre, assim como Santa Catarina. Beto Carreiro está bem preparado também. De Nordeste, a gente tem sentido procura grande de Porto de Galinhas. Acho que é um local também que tem saído na frente aí nas questões de segurança, na divulgação. E internacional, assim, tá 10% a gente que teve, né, de venda do que seria. Então, o internacional tem sentido que as pessoas têm procurado promoções. Né? Por exemplo, a Copa Airlines está com uma promoção que até 31 de julho, você comprando o bilhete da Copa, você pode remarcar ele 3 vezes sem custo para qualquer data até dezembro de 2021. Então, você comprar ele para setembro desse ano, não deu para viajar, você remarca para o Carnaval, não deu para ir no Carnaval, você remarca para julho do ano que vem. Então, e as tarifas estão boas? Como é que estão as tarifas? São excelentes as tarifas. Tem tarifa de R$ 1.200 nos Estados Unidos, R$ 1.600, tarifa para Cancún de R$ 1.800, R$ 1.900. Tarifas estão bem atrativas e tem essa vantagem. Então, a pessoa não sabe, não sei se vou poder viajar em outubro. Então, compra e remarca, entendeu? Então, é totalmente sem custo algum, né? Então, isso é bem interessante. Então, eu tenho visto que no internacional as pessoas estão buscando promoção, estão buscando esse tipo. Não está mais aquela assim, vamos fechar a viagem sem olhar, sem ver. Está esperando ser algumas coisas interessantes, entendeu? Então, eu acho que o internacional, as pessoas têm um pouco de receio ainda, mesmo porque muitos países estão fechados, não sabem quando vão abrir, né? Principalmente na América do Sul aqui, Estados Unidos, Europa. Mas eu vejo, sim, que... Já tem alguma curiosidade para ver como é que está, para se preparar. Sim, com certeza, sim. Se a gente pensar no público da região sudeste, né? São Paulo, que é o maior mercado, Minas, que é um mercado muito grande, Rio, Espírito Santo, o que a Visual está oferecendo em termos, por exemplo, de hotéis fazenda ou de hotéis em Minas, em São Paulo, nessas regiões? O que você viu que já assim já reabriu, já tem o selo de segurança da Visual, que já tem uma procura? O que você pode recomendar aí para o pessoal? Bom, o que a gente a gente tem divulgado inúmeros hotéis, né? Até mesmo hotéis que a gente não trabalhava muito. A Visual também a gente divulgou um pouco, mudou um pouco o formato das nossas divulgações. A gente criou selos também de produtos. Então, a gente está com o produto luxo, um produto de viagem família, resorts. Ou seja, a gente tem criado coisas diferentes para atrair o cliente. Nessa linha de produto luxo,
tem entrado muita pousada e muito destino maravilhoso no Brasil que a gente não tinha, né? Então, entrou muito hotel, muito produto muito bom, tá? Que o próprio brasileiro não conhecia, né? Mas, por exemplo, eu estava até falando agora há pouco com o gerente comercial do Tauá, que sou uma dúvida aqui do Tauá de Caeté, e ele me contou que assim, todos os dias tem entrado reserva nossa para o Tauá de Atibaia e de Araxá, que é perto de São Paulo, né? Que o paulista vai muito. Todos os dias tem entrado reserva da Visual para lá, a gente está muito feliz, porque as pessoas estão procurando realmente lá. Ele está com a ocupação reduzida, né? A ocupação menor, com todos os protocolos, então não está 100% o hotel, mas ele falou que está muito, muito feliz. Então é um hotel que está divulgando bem ali no interior de São Paulo. Ali. E que está bem dentro desse conceito, é um hotel amplo, né, com natureza, tem um entorno de natureza, ou seja, a pessoa vai ter realmente espaço ao ar livre para ficar, que, né, a gente sabe que ao ar livre a contaminação, enfim, o contágio é mínimo. É menor. Né? Você está sentindo isso? Esses hotéis que têm um hotel de natureza, hotel fazenda, essas pousadas, uma viagem mais privativa ali, né? Com poucos quartos, enfim, é mais ou menos por aí que as pessoas estão procurando? Sim, inclusive a gente surpreendeu, a gente fez um treinamento de Jalapão, por exemplo, e foi um sucesso total. A gente teve que fazer 3 turmas depois, de tanto que os agentes de viagens perguntaram, procuraram, as vendas ocorreram muito bem. Aí, há poucas semanas atrás, foi tema do Globo Repórter, acho que as 2 semanas atrás, mais ou menos, foi tema do Globo Repórter Jalapão. Então, assim, exatamente falando disso, é um lugar maravilhoso, natureza, ar livre, privativo, né? Você não tem aquela muvuca muito de pessoas, você pode escolher se você quer ir, né, com muitas pessoas ou com poucas pessoas. A gente tem 2 tipos de produtos lá pro Jalapão. Então, assim, é um produto que a gente sempre soube que existe, mas que a gente não tinha aquele gosto, né? Não divulgava muito. E tem coisas maravilhosas no Jalapão, assim, tem pousadas lindíssimas ali. Então, que eu vejo que tem uma procura legal, assim como Lençóis Maranhenses, que já foi muito famoso, eu acho que deu uma caída, e agora acho que volta a procura novamente. Jericoacoara, que sempre está no auge aí também, as pessoas têm procurado. Bonito também está tendo uma procura. A gente fez uma divulgação que foi muito legal também, que foi de Chapada dos Veadeiros, que foi muito, muito legal, com Pirinópolis ali, foi muito interessante. Todos destinos ligados, né, à natureza. Né? Exatamente, Chapada Diamantina. Então, são todos os produtos que a gente tem feito uma divulgação e tem dado um resultado muito interessante mesmo. E bonito mesmo. Tem a pousada Arte da Natureza, não sei se você já viu ela, que é maravilhosa, que tem aquele esquema de piscinas dentro, né, do quarto com a piscina na varanda, assim, aquela coisa bonita ali, um lugar maravilhoso, assim. Bem exclusivo, né, Hugo? Bem exclusivo, né? Bem legal. E esses pacotes que a Visual está oferecendo, né, que ela está vendendo, por exemplo, assim, ela pode dar a opção para o cliente, porque a gente está falando de viagem regional e doméstica, só o pacote só do hotel, ou, por exemplo, hotel com aluguel de carro, ou hotel, carro e passagem aérea. Como é que são essas opções que a Visual oferece? Não, a gente tem feito tudo, Claudinha, assim, o cliente escolhe. Ele quer viajar para o hotel fazenda, a gente reserva só o hotel, ele vai no carro dele, ou a gente dá a opção de também pegar o aluguel de carro com hotelaria, com aéreo, sem aéreo, com transfer, com passeio, sem passeios. Isso é totalmente customizável, assim. A Visual sempre foi muito para essa linha de forfait, assim, do jeito que o cliente quiser, a gente trabalha. Então, isso facilita bastante. Lembrando para o viajante que às vezes quer fazer a sua reserva ali, né, direto na internet, que ele comprar por um agente de viagem e por uma operadora, ele tem dupla segurança, né? Se qualquer coisa der errado, ele tem a operadora e a agência para oferecer. Que foi um problema que a gente viu no começo da pandemia. Não foi, Hugo?
Eu vi que, assim, eu acho que nessa pandemia os agentes de viagens que fizeram um bom trabalho vão sair muito mais fortes, né, porque o cliente final, ele viu isso no agente de viagens, né, ele reconheceu que na hora que ele precisou do problema, a agente de viagens estava ali do lado dele para resolver. E da mesma maneira visual, desde o primeiro dia, foi todo mundo para home office, mas os nossos atendentes continuaram trabalhando, fazendo as remarcações, fazendo os cancelamentos, alterações, carta de crédito, o que o cliente desejasse. Então, o cliente, assim, ele se sentiu seguro com isso, né? Porque muitas vezes ele comprou a internet, ele não consegue falar, ele não sabe onde ligar, ele manda e-mail em volta, ele fica totalmente desesperado. Então, acho que isso deu uma força para o mercado muito grande, que a gente está bem fortalecido, né? E dá uma segurança para a gente de viagens, né? Porque muita gente já eu tenho medo de vender, e quando o cliente for embarcar, o hotel está fechado, ou a companhia aérea falir, enfim. É uma segurança dele também comprar com a Visual Turismo, porque se der algum problema, a gente é o responsável do processo, né? Então, se o hotel fechar dele ali, eu vou colocar ele em outro hotel similar ao que ele pagou. Então, a gente dá essa segurança para o agente de viagens e, consequentemente, para o passageiro. É que ele pode, sim, comprar neste momento, se a viagem dele for daqui a pouco ele tiver algum problema de saúde ou alguma coisa que impossibilite, a gente vai fazer a remarcação dele sem problema algum. Se ele viajar e tiver algum problema, a gente vai trocar ele de hotel, enfim, de qualquer provedor de serviço que a gente tenha problema. Então, eu vejo que as pessoas estão meio seguras, algumas, mas a gente tem que voltar ao nosso mercado, a gente tem que voltar a confiar, voltar a divulgar, voltar a vender. Sim. Como o nosso CEO aí da CVC Corp, o turismo não acabou, não sumiu, né? O turista continua aí. Ele só deu uma... Ele está esperando a hora dele voltar com segurança, né, Hugo? Exatamente. Todo mundo quer viajar, né? O brasileiro tomou gosto por viagem nos últimos anos e não vai parar com isso, né? As pessoas querem viajar de qualquer maneira, nem que seja para uma pousada perto de casa ou quando puder, por exemplo, ir para a praia. Mas aí depende de cada um, né? Tem pessoas que já estão viajando esse mês, tem pessoas que querem esperar o Réveillon, cada um tem o seu momento, né? Eu vi que esse final de semana passada as praias do Rio de Janeiro já estavam abertas, não sei se você chegou a ver, tinha quiosques abertos, a parte da praia aberta, então se a pessoa se sente segura né, e quer estar nesse momento, é um direito dela também, se está liberado, né, pelo governo, pela cidade em si. Então, cada um, acho que tem o seu momento, mas assim, as pessoas não vão parar de viajar, né? E a gente não pode parar de divulgar e de incentivar isso, né? Se a gente também não faz o nosso papel, o cliente também do lado dele não vai ter esse desejo, né? Claro, claro, porque vocês estão oferecendo para eles uma opção segura, né, de viagem. Sim. E dentro dessa retomada também, esses novos pacotes, a Visual, ela está abrindo esses novos pacotes com alguma promoção ou, por exemplo, com uma elasticidade, uma flexibilidade, caso a pessoa precise de adiar ou cancelar a viagem? A gente está com prorrogação da MP, né, 948, a gente está trabalhando com ela até 5 de agosto. Então, da parte da Visual, a gente tem multa alguma, né, de alteração, até próprio de cancelamento, né. O cancelamento, só que de acordo com a MP, a gente tem até 12 meses para ser reembolsado. Mas se a gente gera uma carta de crédito, ele pode usar ela imediatamente em qualquer outro produto, assim como a remarcação. Da nossa parte, a gente está totalmente flexível com isso, a gente entende o momento, e também os hotéis e companhias aéreas, né? Então, assim, cada companhia aérea está com sua regra, né? Igual eu falei agora há pouco da Copa. Bilhetes emitidos até 31 de julho estão nessa regra. A Gol tem, por exemplo, tem políticas flexíveis até 30 de setembro, tá? De voos até 30 de setembro. A Latam agora até julho, a Gol foi até junho. Então, cada companhia aérea está com a sua flexibilidade e elas também estão entendendo que não adianta também querer cobrar muita regra e muita multa nesse momento. Os hotéis sempre foram muito parceiros quanto a isso também, então a gente não tem tido problema algum de alteração de data por conta dos hotéis. Claro que, assim, os hotéis também, a gente tem que entender o lado deles. Às vezes o cliente comprou para uma baixa temporada e quer alterar para um Réveillon, sem custo. Então, os hotéis, né, a maioria falam, aí um Réveillon é mais caro, né, porque é a hora dele recuperar o que ele perdeu de faturamento, né. E ele perdeu muito esse ano.
Exatamente, assim, todo mundo perdeu, né? Então, mas os hotéis estão muito flexíveis, né? Então, alterando para o período, né, de baixa temporada, não tem problema algum, né? Só eles estão pedindo para respeitar só essa questão dos feriados, né? As datas que eles realmente têm que recuperar o faturamento, né? Sim. Ô, Hugo, esse momento vai passar, como você mesmo falou, as viagens elas já estão começando e, enfim, a gente sabe que é um processo longo, mas que ele vai acontecer. E eu queria, para a gente terminar, agora eu vou focar em você, tá? Desse momento de pandemia, o que que você vai tirar, assim, como a melhor recordação desse momento? Ó, Claudio, eu acho que, como eu falei bastante até com a minha equipe algumas vezes, eu acho que esse momento fez com que a gente nos conhecesse melhor as pessoas, desse mais valor ao próximo, à nossa família, aos nossos amigos. Acho que as pessoas mudaram bastante, né? Acho que a gente tem que ter uma lição disso. O ser humano, né, como um todo, tem que ter realmente uma lição disso, porque é uma coisa global, né? Afetou todo tipo de classe, de pessoas, né, do mundo inteiro. E a gente tem que ter um recado disso, não foi por acaso, né? Então, eu acho que o mundo precisava ter um stop aí para as pessoas pensarem realmente no próximo, amar mais ao próximo, a si mesmo, ver os seus valores, redescobrir o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer. Igual, por exemplo, da minha parte, eu retomei assim, coisas que eu não fazia, voltei a estudar, dei mais valor à minha casa. Eu não era uma pessoa que ficava em casa de maneira alguma. Então, isso foi muito bom. Aproximei mais da família. Esse momento, principalmente no início ali, né, não tinha muito o que você fazer, né? Você podia ficar só com quem você está convivendo, né, com sua família. Então, acaba que você passa muito tempo junto. Então, acho que eu fui ver meus pais no final de semana no sítio, acho que uns 2 meses direto. Coisa que eu ia, assim, às vezes uma vez por mês. Então, eu fui todos os finais de semana para lá. Então, e principalmente as coisas materiais, né? Pensar que você pode viver com menos, né? A gente precisou diminuir os gastos, né? Todo mundo precisou ter esse orçamento aí reanalisado e diminuir os gastos e ver que a gente pode viver com muito menos coisas, né? Não precisa comprar tanto, muda-se a cultura, né? De fazer compras, de maneira de comprar, da maneira de ir e vir. Mudou, assim, o mundo não vai ser igual de maneira alguma, vai ser muito diferente, os hábitos, as maneiras, as pessoas têm, como eu falei, acostumada muito mais agora a pedir comida em casa, ou fazer comida em casa, ao invés de ficar saindo tanto. Acho que grandes eventos não vão ter por enquanto, então as pessoas vão se encontrar menos com as outras, né? Então, realmente tem que dar valor. Eu acho que tem que tirar a lição positiva de tudo que acontece, sim. Sim. E, assim, claro que não tem como dizer que foi bom, né? Mas, pensando pelo lado positivo, eu acho que eu melhorei muito, assim, como pessoa, realmente, até mesmo como profissional, né? Porque você dedica, né? A gente está dedicando mais do que antes ao nosso trabalho, a fazer a retomada, a incentivar as pessoas, né, a deixar a equipe motivada, a preparar um caminho aí para um 2021 muito melhor. Então, a gente está dedicando, assim, muito mais, 200% pela empresa também. Então, tem sido proveitoso. E um profissional competente, Hugo, eu já sei que você é, e todo mundo que está ouvindo aqui, que é do turismo, também sabe. Agora, que você ia investir nas suas atividades culinárias, eu quero saber, nessas suas experiências na cozinha, me dá um prato que você já faz, que você aprovou e que você gosta de comer. Bom, eu não gostava de guacamole. Assim. Eu fui muitas vezes para resorts, né, no Caribe, e sempre tinha guacamole, né, principalmente no México, né. Eu falo, gente, doce com salgado não se mistura, né? Fruta é fruta, salgado é salgado. Eu nunca gostei disso, assim. E aí resolvi fazer. Falei, vou fazer aqui em casa uma vez. Aí eu fiz de abacate só, depois fiz abacate com salmão e amei, assim, amei. Tanto que eu tava fazendo, às vezes, e levando pros meus pais no final de semana, meus primos estão lá também, eles amavam.
Então foi uma coisa que eu gostei, um lanche rápido, assim, que eu gostei, que eu fiz bastante. E eu apaixonei por fazer risoto, assim. Apaixonei mesmo por fazer risoto. Aí comecei a fazer de camarão, depois de filé, de shiitake, enfim, apaixonei pelo risoto mesmo. Acho que se fala assim, eu quero fazer um prato para jantar que eu gosto, eu faço risoto. Assim, acho que gostei muito, muito mesmo. Assim, é uma coisa que eu não sabia fazer, achava que era super difícil, ficar mexendo horas ali, e eu gostei muito. Então, assim, de lanche, guacamole tá na entrada, com um shimeji da manteiga também de entrada, que é muito bom. E o principal risoto, acho que tá perfeito, assim. Olha a vantagem da pandemia. É. E um vinho também, né? Porque a pandemia também, tanto tempo dentro de casa, acaba que a gente consome mais vinho, né? Então, tenho consumido bastante nos jantares, assim, vinho. Eu já gostava bastante, mas tenho gostado muito mais também. E se você pudesse viajar agora, Hugo, para onde você iria? Bom, eu tenho uma viagem marcada para agosto para o Chile, que era um desejo meu de esquiar. Eu queria ficar uma semana no Chile esquiando. Onde? Então, eu acho que na data que eu comprei as passagens não vou conseguir ir, porque a estação de esqui parece que vai voltar a funcionar no meio de agosto. Qual a estação que você ia? Vale Nevado está previsto 14 de agosto, né? Eu olhei ontem isso lá com o pessoal do Chile. Então, tem que adiar mais para o final de agosto, início de setembro. Essa viagem para o Chile já tem programada há algum tempo, uma coisa que eu queria muito fazer. Mas acho que hoje, se pudesse, eu queria uma praia, né? Assim, acho que mineiro ama a praia e queria uma praia para ficar lá, assim, tranquilo, o dia inteiro, vendo o mar ali, sem pensar em Covid, sem pensar em nada. Assim. Acho que praia é aquele lugar de paz, assim, de relaxar realmente. Como boa mineira, eu concordo com você. Não tem nada melhor. Nada melhor, exatamente. Eu te agradeço. Tem alguma coisa que a gente não falou que você quer destacar? Não, acho que é isso. Acho que só passar a mensagem realmente das pessoas acreditarem mais, não desistirem. Acho que o turismo não morre, né? Já passou por tantas coisas, uma coisa antiga no mundo. O desejo de viagem das pessoas não vai diminuir. Acho que a gente não pode desistir, principalmente as gente de viagens, né? A gente já sofreu tanto com tantas coisas, né? E a gente tem que superar sempre, acreditar que as pessoas realmente vão viajar e a gente, da nossa parte, tem que fazer o papel que é o desejo, né? Criar o desejo, o sonho das viagens, né? E aí, essa sementinha, né? A gente tem que plantar ela na cabeça de cada pessoa para ela viajar no momento que ela achar que ela deve, seja semana que vem, seja em 2021. E para terminar, eu queria te pedir para você me mostrar essa tatuagem no seu braço. Me mostra essa tatuagem aí. Então, eu comecei com essa, que é um mapa mundi. Mapa mundi. O mapa mundi. Eu fiz ela já, acho que tem uns 2 anos ou 3 anos. E aí, esse ano eu comecei a fazer, até mesmo antes da pandemia, eu comecei a fazer essa no braço, que é... Eu fiz a liberdade. Aí aqui eu fiz o Big Ben. Big Ben. E aqui um Cristo Redentor com um avião, né? E aqui as nuvens. Essa aqui até tem pouco tempo. E aqui em cima falta ainda, que eu vou colocar uma savana africana aqui. Uau! Aquele mais tipo do pôr do sol, assim, com as árvores e uns animais, assim, um leão na frente aqui. Então, o tatuador tá pensando ainda, desenhando ainda para a gente poder terminar. Você vai fazer um símbolo para cada país que você visitar, aí você vai tatuar o corpo inteiro, aí não vai ter muito jeito. Não, eu tentei colocar coisas que combinavam, né, pela geometria aqui, né, o tamanho que combinavam, e um símbolo de cada continente, né, Estátua da Liberdade, do Big Ben, eu pensei em Big Ben, Torre Eiffel, Big Ben acho que encaixou melhor, e o Cristo, né, do Brasil, e da África, que realmente eu fui ano passado e apaixonei pelo país, pela África do Sul, apaixonei pelo país, quero voltar, quero conhecer o restante do continente. Então, acho que fica eternizado aí. Mas acho que surgem algumas outras ainda. Tem que colocar alguma de Minas. Queria colocar a Igrejinha da Pampulha aqui de todo jeito, mas não ficou legal o desenho, né? Tem que colocar do lado dela, a Igreja da Pampulha. Colocar alguma coisa
típica mineira. Hugo, olha, muito obrigada por você ter tirado um pouco do seu tempo para conversar conosco. Eu já deixo para você um convite para quando a gente for falar dos destinos internacionais, quando Tá? os destinos internacionais começarem, você já falar o que que a Visual vai preparar e suas próximas tatuagens. E pratos também, tá? Tá bom, pode deixar. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Espero que você esteja bem. Com certeza aí no Canadá deve estar mais organizado do que aqui, mais controlado. Então, se cuide aí, estude bastante também. E obrigado mais uma vez. E falamos assim, faço questão da gente falar depois dos internacionais. Sim, e eu tô te esperando aqui para me visitar, tá bom? Você vai ficar aqui em casa. Tá bom, pode deixar. Mas no verão, por favor. É isso aí. Hugo, Tá? muito obrigada. Um beijo grande. Beijo, tchau, tchau.